Hey, what are you doing now? Você sabe responder essa pergunta? What are you doing now? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre o present continuous, que a gente usa para falar de coisas que estão acontecendo no momento da fala. Well, so present continuous é aquele tempo verbal que a gente usa entre vários usos que eles têm. A gente vai falar hoje sobre o mais importante, ou a situação em que ele mais é utilizado, para quando a gente quer expressar algo que está acontecendo no momento da nossa fala. Então, por exemplo, se eu quero dizer agora, o que eu tô fazendo é I am talking to you. Eu estou conversando, falando com você. E essa é a estrutura que a gente vai usar. A gente sempre vai precisar, na afirmativa, do sujeito, ou seja, quem faz a ação, o verbo to be, I am, ok? Talking é o verbo talk, falar, com o ing, que fica o falando, ok? I am talking to you. So this is the affirmative. Sujeito, verbo to be, mais o verbo principal com ing, mais o complemento. So let's think of other examples. I am talking to you. You are listening to me. She is studying. We are chatting. You are playing soccer. They are sleeping at the moment. Ok? Então, todas essas frases, elas expressam alguma ação que está em processo de continuidade, ok? Eu tô falando que ela ainda não terminou, ok? Ela está acontecendo no momento em que eu falo, alright? Well, a gente sabe que para fazer negativa, a gente tem que adicionar na frase um not. Nesse caso, eu tenho o verbo to be, então eu vou colocar o not do lado do verbo to be. So, I am not cooking, ok? Então continua a mesma estrutura, eu só adiciono not. I é o sujeito, verbo to be am, not, que é a negativa, e depois cooking, que é o verbo principal com o ing no final, para dizer o que eu não estou fazendo. A gente tem que pensar no ing como se ele fosse o nosso ando, endo, indo, o gerúndio do português. Então, ao invés de ter essa terminação que a gente tem no português, a gente tem o ing, ok? Então, I am not cooking, you are not listening to music, they are not studying at the moment, and so on. Para fazer questions com esse tempo verbal, bom, a gente coloca o verbo to be na frente, então, do sujeito. Are you studying English? Is she playing volleyball? Are we going to the gym? Are they walking at the park? Yes. Então, como na regra do verbo to be, né, do presente simples com o verbo to be, a gente vai colocar o verbo na frente para que eu transforme isso em pergunta. So, are you studying? Verbo to be, are. You, você é o sujeito. Studying é o verbo com ing. E para responder isso, se alguém me pergunta, are you studying? Se a minha resposta for sim, se eu estou fazendo isso, yes, I am. Or no, I'm not. Ok? Então é a short answer, muito parecida com aquela que a gente estudou já lá no verbo to be. Well, mas aí a gente tem algumas regras, né? Esse tempo verbal, ele é muito simples de ser usado, mas a gente tem a regrinha de quando colocarmos o ing no final do verbo. Então, sendo afirmativa, negativa, interrogativa, sempre vamos precisar do verbo principal mais o ing. Mas como fazer isso? Bom, a regra geral me diz que eu tenho que pegar o verbo que eu utilizo, ok? Então, for example, I am talking to you. Então, o verbo é talk, falar. Mas eu preciso colocar ing nele. Para isso, eu só adiciono ing no final. Talk, ing. I am talking. Bem, então essa é a premissa para essa regra de como colocar ing no verbo. Pego o meu verbo, adiciono ing. Porém, a gente vai ter que cuidar com algumas terminações de verbo. Por exemplo, se eu tenho o verbo dance,
Dance termina com E, ok? So, she is not dancing. Ela não está dançando. She is not dancing. Para colocar o ing nesse verbo, eu vou precisar tirar a letra E, a última, né? E adicionar ing. She is not dancing. Então, quando o verbo termina com a letra E, a gente tira ele e coloca ing. Bem, quando o verbo termina com IE, for example, lie, que é mentir, e eu vou dizer, oh, she's lying to me. Ela está mentindo para mim. She's lying to me. Eu preciso tirar esse IE e adicionar YING. She's lying to me. Então cuidem, ok? Com a palavra die, lie, tie, ok? She's lying to me. Eu tiro o IE e eu troco por YING, ok? A gente mantém só a primeira letra nesse caso, right? Bem, tem uma outra situação também, que é quando a minha palavra tem uma sílaba, just one, e ela termina com consoante, vogal, consoante. For example, run. They are running, ok? They are running. Eles estão correndo. They are running at the park. Bem, eu tenho que o N do final é consoante, o U é vogal e o R é consoante. Consoante, vogal, consoante. Para isso, para que eu que eu escreva essa palavra correta, running, eu preciso duplicar a última letra. So, they are running at the park at the moment. Eu vou escrever com dois N's. Running, double N, ok? A gente vai usar também, então, essa regra para a palavra swim, put, ok? E vários outros que têm uma sílaba e terminam com consoante e vogal consoante. Bem, agora a gente vai cuidar, porque quando a palavra tem mais do que uma sílaba e ela termina em consoante e vogal consoante, a gente tem uma regrinha um pouco diferente. Por exemplo, a palavra travel. Travel tem duas sílabas. A sílaba tônica dela é o início. Travel, ok? Travel. E ela termina com V-E-L, consoante, vogal, consoante. A gente vai cuidar, porque existem, então, regras diferentes pro British English e pro American English, ok? No British English, eles vão duplicar, ok? Terminou com consoante, vogal, consoante, duplico, então eu vou escrever traveling, double L, right? Já no americano, eles não vão duplicar, porque como a sílaba tônica é a primeira, não é lá no consoante, vogal, consoante, eles vão deixar do jeito que tá, vão usar só um L e colocar ING. Então a gente tem que cuidar, porque sim, é possível de ter uma palavra que termina com consoante, vogal, consoante e não duplique a última letra. Isso acontece porque ela tem duas sílabas. Lembra que sempre que ela tiver uma sílaba apenas e terminar com consoante, vogal, consoante, sim, eu vou precisar duplicar a última letrinha, ok? Bem, mais um exemplo como esse pode ser a palavra control. Bom, a gente sabe que tem duas sílabas, mas aqui a sílaba que é a tônica é a que tem consoante, vogal, consoante, control, ok? Então aqui, tanto britânicos quanto americanos, né, British English, American English, a gente vai duplicar porque ela é tônica, ok? Isso vai acontecer quando a gente tem duas sílabas ou mais e que a sílaba do consoante, vogal, consoante não for a sílaba tônica, alright? Se ela for a sílaba tônica, a gente duplica no britânico e duplica no americano. Se não for a sílaba tônica, a gente duplica no britânico e não duplica no americano. Well, eu espero que esse vídeo possa te ajudar nos seus momentos de estudo. Pratica bastante o Present Continuous, você vai ver que você vai conseguir fazer todas as suas atividades. So, thank you so much. I see you soon. Bye bye.